uma máfia empresarial predatória. E o Rio de Janeiro está exportando essa tecnologia para o Brasil, tá? Já vi aí Espírito Santo, Baixada Santista. Tem verdadeiros bairros com barricadas que a polícia não entra mais não, tá? E quem mora lá, que até então era uma rua residencial, não paga vale água não, pra ver se você vai conseguir comprar água pro teu galão lá. E o pior é que a gente, como cidadão, a gente sabe, cara. A gente sabe qual é a farmácia. A gente sabe qual é a gente que não... A loja de pet. Tudo. A gente vê um monte de coisa, assim. Ela tá indo agora. Você botou uma escuta aqui antes, que a gente tava falando sobre. Eu falei, cara, a gente já sabe quais são. E não é possível que ninguém... Muitas holdings, muitas fintechs hoje abastecem o crime organizado, né? E aí... Tem muita gente preocupada com o Pix. Cara, o CV, o PCC não transfere dinheiro por Pix. Não se preocupa com o Pix, porque se os Estados Unidos quisesse, ele transformava uma estrutura muito melhor do que o Pix. O Pix não vai sair das mãos dos brasileiros, porque o crime organizado não tá transferindo dinheiro no Pix. O crime organizado, ele já tá se articulando para comprar, muito além disso, para comprar políticos, né? Ele entendeu para que eu vou trocar tiro na ponta da linha, vender droga no varejo, se dá muito mais dinheiro eu vender o gás. Eu nem apareço. Exatamente. E aí, virou o quê? Melhor dos mundos. Uma máfia empresarial predatória. E o Rio de Janeiro está exportando essa tecnologia para o Brasil, tá? Já vi aí Espírito Santo, Baixada Santista. Tem verdadeiros bairros com barricadas que a polícia não entra mais não, tá? E quem mora lá, que até então era uma rua residencial, não paga vale água não, pra ver se você vai conseguir comprar água pra tua máquina lá, pro teu galão lá. Eu não lembro, a gente chegou a falar sobre isso aqui. Foi de uma... Não era comunidade. Que a pessoa paga a conta de água normal. Cara, no Valqueire, Praça Seca, por ali. É alguma região ali que ela paga a conta de água normal, ela paga a água da facção, né, que cobra. A taxa pra existir. A luz, paga a luz, que é, não sei se é lá. Ela paga duas contas. Eu acho que e se não pagar uma, corta. E o cara... Eu acho que isso vocês tocaram num ponto. Não é favela, não. Não, vocês tocaram num ponto muito importante. Porque o cidadão de bem hoje, por isso que eu digo, né? Isso não tá atingindo quem mora no Alto Leblon, não, né? O cidadão comum, pagador de imposto. Não, a gente tá falando... Porque assim, às vezes as pessoas acham que, um podcast, a gente tá falando, comunicando. Cara, a gente aqui tá comunicando pra todo mundo. E todo mundo pode entender, em algum momento vai entender, bem, meu sapato aperta nesse calo aí que eles estão falando. Por quê? Hoje o cidadão de bem, que mora em casas, boas casas, que até então eram bairros residenciais, não sei vocês, meus avós, né, moravam em Bangu, Padre Miguel. Então eu lembro, naquela época, dos meus avós colocando cadeira de praia na rua pra conversar, né? Sabe? Que era super normal. Eu ia pra rua pra jogar queimado, pra brincar, pular elástico, pra jogar bola e não voltar. Só voltava de noite. E assim, minha mãe... Berrando. Beber água, não voltava mais. E falando teu nome completo. Exatamente, aquela coisa de louco. E aí você vê o cidadão hoje sendo duplamente tarifado. Porque ele paga imposto. Que não é baixo. Que não é baixo, né? A gente tem aí das maiores taxas de impostos. 43 vezes o imposto foi aumentado em 2025. Olha isso. Fabiana, beleza. Isso resultou em quê? Resultou num déficit, num rombo de 1 trilhão. Pô, como assim? Fabiana, os juros do cartão de crédito do rotativo, pode pesquisar, 386%. Não paga cartão de crédito, não. Em qualquer país sério, isso seria agiotagem. Só no Brasil, isso é dívida do pobre. Só no Brasil... O governo sequestra dinheiro privado, vai lá na conta bancária que a gente tem, que a gente fechou uma conta, às vezes a gente tem um consórcio, tem um FGTS, aí o governo federal determinou uma portaria para as instituições financeiras, determinando que de 5 a 8 bilhões e meio, se eu não me engano, fosse sequestrado dessas instituições financeiras, desde que a pessoa não mexesse há mais de 2 anos naquela conta. O dinheiro é seu, tá? Tá na conta. Também, né? Mas quando vai lá buscar, o governo federal já sequestrou. E o que ele fez com isso? Ele fez um programa chamado Desenrola. Aí tem o Desenrola 1, o Premium, o Plus. Como se a gente não tivesse boleto suficiente pra pagar, ele tá pegando o dinheiro do povo pra comprar voto. Né? PT sendo PT, usando o dinheiro do povo pra comprar voto. Ele pega o dinheiro público, o dinheiro privado, ele pega o dinheiro da pessoa, o dinheiro privado, né? E transforma em dinheiro público. Não que não seja assim normalmente, porque a gente paga imposto. Então, o imposto, que é dinheiro público, é dinheiro nosso. Então, também deveria ter um cuidado mais atento, né? Porque também é dinheiro nosso. Mas aí a gente tá vendo, voltando aí pro que vocês estavam falando, da pessoa... A pessoa hoje é humilhada, porque ela é extorquida 2 vezes. Ela tem que pagar o IPVA, ela tem que pagar a conta de luz, ela tem que pagar a conta de água, o gás, mas ao mesmo tempo ela tem que pagar a taxa para sobreviver. Por quê? Porque nessa máfia empresarial criminosa, o tráfico entendeu, bem,
Eu vou continuar vendendo minha droga, minha arma? Vou, porque a gente tem 16 mil quilômetros de fronteira seca. Essa arma vai entrar, essa droga vai entrar, vai chegar ao Rio de Janeiro. E é lucrativo? É lucrativo. Mas, quando era só tráfico de drogas e armas, o tráfico ainda podia se esconder na clandestinidade, que a polícia entrava e dava... Hoje em dia, depois que que houve uma milicialização do tráfico, a gente vê verdadeiros bairros dominados por barricadas. E assim, é muito importante. Gente, quando é que beleza, a gente não mora em bairro. Eu moro na freguesia. Ainda, né? Isso que eu ia falar agora. A gente não mora tá ainda. Tanto que daqui a pouco... Eu vou falar. Quando eu soube que eu vim aqui, eu falei assim, cara, tomara que eles me perguntem o que eu acho. Se o crime organizado no Rio de Janeiro é algo... Eu falei assim, eu vou procurar esse debate, que eu gosto de falar. Que o crime organizado do Rio de Janeiro, hoje, ele tá sendo exportado pro Brasil inteiro, né? E aí eu gosto de falar que tem gente que fala assim, mas eu tô aqui em Copacabana, não chega aqui. A Fabiana tá falando de taxa de gás, eu não pago isso aqui. A Fabiana tá falando de taxa da farinha pro comerciante poder vender o seu pãozinho, não pago isso aqui. Mas não se mexe não, porque daqui a pouco, por enquanto, até o Uber que anda aqui na rua vai ser controlado, tá? Até quem tá na orla. Eu quando me formei aspirante, eu tinha 17 anos, né? E era uma novidade naquela época ser formada em inglês. E meu pai se alfabetizou muito tarde. Então, meu pai dava muito valor esse negócio de estudar. Então, tudo que ele podia, tinha eu e minha irmã pra estudar. Era muito sério esse negócio de estudar lá em casa, sabe? Meu pai não tinha um bom carro, mas eu estudava numa escola bam. Sabe? Era até difícil, porque, tipo, na hora do recreio, minhas amigas compravam na cantina. Eu não, eu tinha que levar meu biscoitinho de casa. Meu pai tem dinheiro pra pagar mensalidade. Mas merenda todo dia já é demais, sabe? E assim, eu cresci com essa mentalidade. Estuda. Então, com 17 anos, eu me formei no IBEU. No Instituto Brasil Estados Unidos, na Tijuca. E quando eu saí aspirante, né, com 20 anos de idade, eu era a única da minha turma formada em inglês. Eu fui pro batalhão de policiamento em áreas turísticas. Gente, eu me formei em 2020, há 26 anos atrás. Eu olho hoje pra uma área de especial interesse turístico, eu tenho vontade de chorar. De chorar. Primeiro porque o policial não consegue ser um policial efetivo, um policial que entrega um serviço de segurança pública de qualidade, que a gente merece e a gente paga caro pra ter. Primeiro porque ele não consegue. Segundo porque ele não tem nenhum tipo de retaguarda social ou jurídica. Às vezes não tem nem saúde mental pra entregar. E também porque a gente tá vendo ali 60% do povo brasileiro vivendo na informalidade e um governo, porrada no informal. Arrocha o informal, arrocha o camelô. Será que sou eu, Fabiana, maluca, que vejo, que consigo olhar e entender um ecossistema podendo se comunicar e os caras não estão vendo? Não, cara, de verdade. Essa manipulação da narrativa, a manipulação do caos urbano é de propósito, pra gente ficar refém desses caras mesmo.